Olá pessoal, meu nome é Samuel e eu estou aqui na continuação do nosso projeto de prática extensionista, do nosso curso de Power BI. E eu sei que existem vários outros cursos de Power BI na internet e às vezes você, pô, mais um, pô, vou escutar esse moleque, pra quê? Pra que que eu vou escutar esse cara que ainda está cursando a faculdade? Por que que ele tá fazendo isso? Nossa, não, a câmera não tá boa, não vou entender. Gente, assim, eu gosto de explicar muito didaticamente. O diferencial dessa aula, por mais que seja uma obrigação eu fazer por ser de prática extensionista, é algo que eu gosto de apresentar, gosto de fazer, que é uma área que é uma ferramenta que eu já utilizo há um tempo, que eu sei explicar, tá? Então, às vezes tem várias outras aulas que você olha e, pô, não vou ver essa. Mas às vezes não tem naquela aula especificamente o que você quer. Lógico que nessa aula que eu vou apresentar hoje, que é a aula de modelo de relacionamento de tabelas, tem em outros lugares. Porém, eu recomendo assistir aqui, lógico, porque vou explicar essa aula de um modo muito lúdico, muito passado, muito tipo assim, de passos em passos para você entender realmente. Você que não faz TI, você que é de outras áreas, você vai entender o que é um relacionamento de tabelas, né? Por exemplo, na nossa área de TI, nós temos uma questão muito importante que são os bancos de dados, né? E como essas informações elas podem ser introduzidas no banco de dados e como a gente pode relacionar informações, até porque existem muitos cursos chamados de tecnologia da informação. A informação é a base de tudo. E tudo é armazenado em um banco, né? Acho que quem não faz TI também vai entender que tudo é armazenado em um banco de dados, né? Todo mundo conhece o que é um banco de dados. Mas a maioria não sabe, por exemplo, o que é um banco de dados relacional. E o que significa isso? Significa que nós temos diferentes tabelas e nós podemos fazer relações entre diferentes tabelas. Ou seja, uma tabela pode receber informações de outra tabela a partir de uma chave. E é o que eu vou explicar lá no Power BI. Ok? Na tecnologia da informação, nós ouvimos muito falar de IDs. IDs nada mais que são chaves que abrem portas para novas informações. Então, quando eu explicar lá no Power BI o que é uma tabela, o que é a coluna de cliente ID, de produto ID e, e de clientes ID, vendas ID, você tem que entender que são chaves que acessam informações para que são que acessam. São chaves que abrem portas para novas informações. E é muito usado para organização, simplesmente. Você não vai colocar tudo em uma tabela só, vai colocar todas as informações de um banco em uma tabela só. Você vai organizar essas tabelas, essas informações em diferentes tabelas e relacionar elas com chaves, certo? Imagine chaves, ok? Meu nome é Samuel Andrade Luz Carneiro, eu curso Ciência da Computação na UFT no ano de 2025/2, né? Esse é o projeto de 2025/2 da prática extensionista pela Universidade Federal do Tocantins, tá? Acabei de reler o que eu falei. Enfim, o meu professor é o Patrick Letouze, no qual ele instruiu a gente no que a gente devia fazer. E vamos nessa, né? Vamos para a aula e é isso. Valeu, tamo junto. BI. Aqui na nossa aba, nós temos a nossa aba de exibição de modelo, né? Aqui no, vou mudar a câmera de local, opa, vou mudar a câmera de local. Nós temos aqui a nossa aba de exibição de relatório, a nossa aba de exibição de tabela, a nossa aba de exibição de modelo, tá? E eu vou explicar como a gente pode fazer esse relacionamento entre tabelas e para que a gente pode fazer isso e qual o objetivo dentro do design, tá? Então no final da aula eu fiz esse design aqui bem simples, mas ele vai ser muito lúdico para a gente entender o porquê da nossa modelagem de tabelas, tá? Vamos lá. Vou pegar o exemplo mais básico, tá? Eu aqui peguei o exemplo mais básico de tabelas do
para explicar essa modelagem, tá? Eu vou trocar de câmera aqui e explicar melhor com você a tabela de vendas. Nós temos aqui a nossa, tendo as nossas colunas de venda de ID, venda de cliente, produto ID, data de venda, quantidade de venda e o valor da venda. Opa, que ela está filtrada aqui. Ok, se eu selecionar tudo, tá. Nós temos todas essas informações. Aí você fala, pô, o produto é 4? Que produto 4 é esse? Que produto ID é esse? Que cliente ID é esse? Vou mudar a nossa câmera, certo? Nós temos três tabelas básicas: a tabela de cliente, a tabela de produto e a tabela de vendas. Como eu já disse, na nossa tabela de vendas nós temos as colunas de venda do ID, cliente ID, produto ID. São as nossas três principais informações, além do nosso valor de cada venda, né? Que é muito importante, nós queremos saber. Na nossa tabela de clientes, olha só, na nossa tabela de clientes nós temos as colunas de cliente ID, o nome do cliente e a cidade de onde esse cliente é. O cliente ID é como se fosse a quantidade de linhas de uma tabela. Aqui tem 10 linhas, 1, 2, 3, 4, 5, até 10, tem 10 linhas. Na primeira linha nós temos o nome do cliente, o cliente 1, e na cidade da onde esse cliente é. Então, na primeira linha, nós já temos a informação do ID desse cliente, o nome desse cliente e a cidade de onde esse cliente reside. Lá na tabela de vendas, nós pegamos o ID, o ID desse cliente 1. Está aqui, o ID desse cliente está aqui na primeira linha. Nós temos o ID desse cliente. E quando a gente faz essa relação entre cliente e tabela de vendas, quando eu pego essa informação 1 aqui, esse ID1 do cliente, ao mesmo tempo eu estou pegando todas as informações das outras tabelas e estou relacionando com a tabela de vendas. Todas as outras, estou pegando todas as outras informações da tabela de clientes e relacionando com a tabela de vendas. Então, quando eu precisar saber, porra, esse cliente, uh, esse cliente comprou, esse cliente comprou quatro produtos. O valor da venda foi de R$ 103, né? Tá aqui na nossa primeira linha. O valor da venda foi de R$ 103. Mas, pô, eu quero saber o nome desse cara, eu quero saber de onde é que esse cara vem. Aí, ao invés de eu ir lá na tabela de clientes e relacionar, eu já tenho todas as informações aqui na tabela de vendas, tá? E eu vou explicar para você. Vou explicar a tabela de produto antes. A tabela de produto é a mesma coisa. Nós temos o produto, a coluna de produto ID, nós temos o nome do produto e a categoria do produto. É a mesma coisa da tabela de clientes, só muda aqui a categoria, né, que não é a cidade. Enfim, não vamos focar na categoria agora nesse momento, mas é a mesma coisa. Cada linha representa o ID de um certo produto. Eu coloquei produto 1 como o nome do produto, produto 2 como o outro nome de outro produto, tá? Não, só quis fazer uma tabela assim bem easy de entender, tá? Não coloquei os nomes, mas a gente poderia colocar aqui depois, certo? Eu vou explicar aqui para você por que fazer sem relacionamento. Nós temos aqui na nossa aba de exibição de relatório, nós temos nossos visuais nossos dados, que são nossas tabelas. Na nossa tabela de cliente, eu tenho o nome do cliente. Joguei o nome do cliente aqui.
certo? Joguei o nome do cliente aqui. Pô, e agora eu quero saber, cara, eu quero saber qual cliente vendeu mais ou pelo menos qual cliente, quanto que cada cliente comprou da nossa empresa. Aí eu venho aqui na tabela de vendas e pego a coluna de valor, pô, a coluna de valor tá aqui. E joga a coluna de valor. Pera aí, deixa eu colocar no cartão, né? No visual de cartão, tá? Para quem não sabe, esse aqui é o visual de cartão. Ele é muito bom para exemplificar valores visualmente. E tá aqui nossa tabelinha. Poxa, vou selecionar o cliente 1. Ah, tá. É que a relação está. Eu esqueci de excluir a relação, tá, gente? Enfim, tá aqui, ó. Selecionei o cliente 10. O cliente 10, pô, mudou nada. Selecionei o cliente 3, não mudou nada. Selecionei o cliente 5, não mudou nada. Então, sem essa relação, eu não conseguiria identificar quanto que cada cliente comprou. Ah, mas é só então eu pegar, pô, pegar aqui o, o cliente D, né? Vou jogar aqui na tabelinha o cliente D da tabela de vendas, tá? Peraí, peguei aqui o cliente D, jogar aqui. Por que ele tá me colocando essa... Tá, esse aqui. Cliente D, linhas. Bom, aqui tem os noves e Ds de cada cliente. 2, 3, 4, 5, beleza. Eu sei porque, assim, toda essa informação de soma de valor está em uma tabela vendas. E essa informação de cliente D também está na tabela de vendas, tá? Então, está tudo dentro da mesma tabela, tudo está relacionado, corretamente? Então, eu selecionei o cliente 1, tem aqui o valor 103. Pô, então para que eu preciso fazer o relacionamento, sendo que eu já tenho já consigo fazer essa relação de valores entre cliente e o valor de quando cada cliente comprou. Pô, é paia, né? Porque aqui eu não tenho o nome do cliente, pô. Aí eu vou apresentar para alguém e só tem o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que são os IDs. Não fica legal. Outra questão. Cada cliente veio de alguma cidade. Aí eu acesso o mapa, pego o visual de mapa. Cadê o visual de mapa? Eu quero esse visual de mapa aqui, onde ele pode me dar representações por meio de contagem, amostragem. Aí eu tenho aqui a localização, né? Na nossa tabela de clientes nós temos a coluna de cidade. Pô, botei as cidades aqui, identificou. Identificou a cidade de Porto Alegre, a cidade de Curitiba, a cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, BH. Porém, tá tudo as bolinhas, se vocês perceberem. Deixa eu arrastar o visual pra cá. Cadê? Deixa eu conseguir pegar o visual aqui, fera. Deixa eu aumentar o visual pra gente. As bolinhas visualmente estão do mesmo tamanho. Pô, aí tá, aí você vai apresentar, as bolinhas estão do mesmo tamanho, o que significa, né? Aí tem o campo de aumentar o tamanho da bolha, a medida para usar para o dimensionamento da bolha relativa, tá ali no nosso pop-up que apareceu, né? Aí, beleza, eu quero relacionar o tamanho da bolinha com a quantidade de valor monetário que foi vendido para as cidades, né? As cidades que são representadas pelos clientes. Aí tem o valor, aí eu vou arrastar aqui, pega a coluna de valor, arrasta aqui, já tem aqui a soma de valor. Pô, continua do mesmo tamanho. Pô, toda cidade foi comprada, foi vendida para toda a cidade a mesma quantidade de, de valor, tá? O valor aqui no cartão, inclusive, está arredondado, tá? O valor correto aqui tá 1.798, arredondou para 1.800. Pô, então isso quer dizer que não está tendo nenhuma relação, né? Não está tendo nenhuma relação entre ah, as nossas cidades, entre os nossos clientes. Aí, beleza.
Aí ficou ruim, né? Porque assim, quando você pegar lá do ERP ou você pegar essa coluna de alguém, a pessoa não vai colocar em uma única tabela, seja a tabela de vendas aqui, a pessoa não vai colocar em uma única tabela a cidade do cliente, o nome do produto, que categoria é o produto. Pô, essas coisas para ficarem organizadas são separadas, entendeu? Porque se colocar tudo em uma tabela, beleza, vai ter o relacionamento. Só que vai ser uma tabela muito extensa, uma tabela desorganizada e geralmente são diferentes pessoas que criam diferentes tabelas, né? Então o cara vai criar a tabela de produtos porque ele é do almoxarifado. Aí ele tem que identificar os produtos que foram comprados e colocar no almoxarifado a quantidade de produto disponível, qual é o produto, os clientes, quem cadastra os clientes é quem? O RH é o pessoal do compras, é o pessoal que vende, tá ligado? Então são diferentes setores de uma empresa que trabalham em diferentes lugares, que fazem diferentes relações de tabelas, e você é o cara do data science da empresa, e você quer reunir todas as informações e elas não vão chegar todas em um só lugar para você. Elas não vão chegar todas em só um lugar para você. Você vai receber as informações separadas. Recebendo as informações separadas, no Power BI ele ajuda você com a ferramenta de relacionar todas essas tabelas para que você possa reunir todas as informações. Então, aqui na nossa exibição de modelo, nós temos as nossas três tabelas aqui bonitinhas. Repara que aqui nós temos todas as colunas, a gente pode recolher aqui, tá, para ficar visualmente, mas nós temos as nossas tabelas de vendas, produtos e clientes. Aqui que nós vamos fazer a mágica do relacionamento acontecer. A gente pode fazer, tá vendo essa aba superior? Tem o nome gerenciar. Deixa eu trocar minha câmera aqui de lugar. Temos essa aba aqui, gerenciar relações, tá vendo? Passando o mouse em cima. Nós temos essa aba de gerenciar informações, relações. Aqui tem um novo relacionamento. A gente pode escolher da tabela para a tabela. Isso é muito importante, tá? E eu vou explicar para vocês o porquê. Deixa eu cancelar e mostrar visualmente aqui as nossas tabelas. Repare que na nossa tabela, deixa eu mudar minha câmera de lugar. Repare que a nossa tabela, ela tem de produtos, ela tem todos os produtos separados. Não tem produtos repetidos. Você vai cadastrar um produto na tua empresa e esse produto é só um, né? Não existe produtos iguais. E se existe categorias iguais de produto. Agora, nome de produto é diferente. Então aqui nós temos uma tabela com 10 produtos diferentes. E para o produto 1 temos o ID1, para o produto 2 temos o ID2 e assim por diante, até chegar ao 10º. Nós temos 10 produtos diferentes. Só que pensa comigo, cena, desculpa, na nossa tabela de vendas, o nosso produto aparece 3 vezes. 3 vezes aparece o produto. O que significa? O produto foi comprado por diferentes clientes. Pode até ser mesmo o seu mesmo cliente, né? Vai, quem sabe. Mas enfim, o produto 9 aparece 3 vezes porque ele foi comprado 3 vezes diferentes em diferentes tempos por diferentes clientes. Certo? Então nós temos uma tabela com uma especificação desse produto, que é o produto 9. E na outra tabela nós temos várias vezes aparecendo o produto 9. Então uma relação de 1 para muitos, tá? Essa é uma especificação
conceitual de um modelo de relação entre tabelas. Um para muitos. Um para muitos. Que seria um asterisco. Finge que é um asterisco aqui. Então, eu quero pegar o ID único de produto e enxergar na tabela de vendas quantas vezes esse ID apareceu. Ok? Ou o contrário, né? Eu quero saber esse ID 9 que apareceu várias vezes, eu quero achar ele na tabela onde tem o ID único dele lá. Então, nós vamos aqui na nossa exibição de modelo. Na nossa exibição de modelo, nós temos aqui, podemos fazer as relações por gerenciamento de relações, posso ir em novo relacionamento, vai aparecer essa página aqui. Só que por aqui é mais rápido, porque, deixa eu recolher, porque eu posso simplesmente, por exemplo, pegar aqui o produto ID e relacionar a coluna do produto ID da tabela de produtos. Ó, vou devagar. A coluna chamada produto ID da tabela de produtos e correlacionar com a coluna de produto ID também, só que em outra tabela, que é na tabela de vendas. Essa correlação, eu esqueci de falar, quando você tem uma única tabela que tem o mesmo nome de uma coluna que está em outra tabela, o mesmo nome dessa coluna, o Power BI já identifica automaticamente e já correlaciona e já faz essa relação dinâmica para você. Só que eu vou fazer manualmente para você entender, né? O nosso produto ID, a gente pode pegar aqui a nossa coluna de produto ID da tabela de produtos, colocar a nossa coluna de produto ID da tabela de vendas e já aparece aquela mesma aba, só que já toda preenchida. Aí a gente vai pegar o que? Já está muito bem exemplificado. Nós temos a palavra da tabela, qual? Tabela. Tabela de produtos. Para qual tabela? Tabela de vendas. Então eu quero fazer um relacionamento da tabela de produtos para a tabela de vendas. Porque eu quero achar o único ID desse produto que aparece na tabela de vendas. Só que a gente sabe que esse produto aparece várias vezes na tabela de vendas. Então o que acontece? Vai ser uma relação 1, que é aqui, 1 para muitos. Vai ser uma relação de 1 para muitos. Ou seja, eu quero achar esse único produto que aparece várias vezes na tabela de vendas. Então já tem aqui, 1 para muitos. Mas também, no futuro, a gente vai fazer só essa relação, tá? 1 para muitos, primeiramente, que é a relação um pouco mais fácil de entender, primeiramente. Mas vai ter situações que você vai usar muitos para um para muitos para muitos. Ou seja, da tabela de produtos, se eu fosse fazer muitos para muitos, ia ter vários produtos de ID nessa tabela de produtos, que teria vários produtos de ID na tabela de vendas se a gente usasse a especificação de cardinalidade muitos para muitos. Ou 1 para tá no nome, vai ter um em uma tabela e uma outra tabela. Muitos para é só o inverso de um para muitos. Porque a gente poderia fazer aqui, da tabela de cliente, na tabela, deixa eu, tem como tirar? É porque eu fiz a relação, eu peguei daqui, né, e arrastei. Agora, se eu quiser fazer daqui do zero, eu posso fazer da tabela da tabela de vendas para a tabela de produtos e fazer um relacionamento muitos para né? Que é o contrário. Só que a gente, a nível de projeto, a gente sabe que a nossa tabela de vendas é a principal. Então, todas as tabelas à parte devem ser direcionadas à tabela de vendas porque ela é a nossa tabela principal, tá? Você tem que pensar a nível de projeto. Nível de projeto, não importa se é de TI, se é de outra coisa, a nossa tabela de vendas é a nossa tabela principal. Então a gente pega o produto ID, joga na nossa tabela de vendas, só que não é só jogar na tabela de vendas, ó. Eu peguei a nossa coluna de produto ID
e joguei na nossa coluna de produto ID que a gente quer relacionar essas duas colunas. Aí já tem a nossa cardinalidade pronta e vou salvar. Essa direção de filtro cruzado é uma coisa um pouco mais avançada, não vou explicar nessa aula agora. Aí, os clientes, é a mesma coisa, nós temos a nossa tabela de clientes ID aqui nós temos a coluna clientes ID na nossa tabela de clientes e nós temos a nossa coluna clientes ID na nossa tabela de vendas. E eu faço a mesma coisa, já está tudo corretamente na tabela de clientes, um para muitos e salvar. É a mesma relação, tá? É a mesma relação. Posso organizar aqui da forma que eu quiser também, deixar tudo reto aqui, ou deixar tudo igual assim, no mesmo tamanho. Posso fazer esse tipo de relações, só que tá meio esquisito aqui, né? Eu vou fazer algo assim mais organizado. Um para lá e um para cá. Um para lá e um para cá. Tá bom, tá? Agora a gente entra no nosso design, tá? Porra, agora tá. Pô, vocês podem ver a diferença aqui, né? A diferença que já causou. As bolinhas estão diferentes. Observe que em São Paulo agora parece R$ 498, ou seja, foram vendido para São Paulo uma quantidade de R$ 498. A gente pode mudar esse tamanho da bolha e fazer agora a quantidade de produto vendido para a cidade X. Quantidade de produto vendido. Deixa eu só ver aqui a tabela de vendas. Tá. Vou pegar aqui a quantidade de produto vendido. Para qual cidade comprou mais produtos? Vou pegar aqui a quantidade, colocar em tamanho da bolha, que é o campo desse visual. Aqui o foco não são os visuais, tá, gente? São a relação. Soma de quantidade. Deixa eu colocar para contagem de quantidade. Não, vai ter que ser soma, né? Ó, por exemplo, a cidade de São Paulo comprou 10 produtos nossos. Vamos tirar a prova real disso? Toda vez que você fizer um visual, você tem que tirar a prova real, porque às vezes o visual pode estar bugado, ou talvez você fez alguma relação errada, talvez você criou algum código errado ali. Então vamos fazer essa relação, tá? Para fazer essa relação, a gente tem que saber o ID do cliente e saber qual cliente é de São Paulo, tá? O cliente de São Paulo, quantos clientes são? Tem diferentes clientes, né? Tem um cliente 4, tem um cliente 9 e tem um cliente 10. Os três são de São Paulo. Cliente 4, 9, 10. Aí a gente vai na nossa tabela de vendas e a gente vê aqui que o cliente 4 comprou 4 produtos. O cliente 9 comprou 4 produtos, até agora deu 8. E o cliente, qual que era o outro cliente, gente? Era o 4, era o 10, né? O último é o 10. 10 mesmo? Deixa eu ver, cliente 10 é o 4, 9 e 10. 4, 9 e 10, ok. O nosso cliente 10 não comprou nada, tá? Tem alguma... Pera aí. Deixa eu clicar no visual novamente. Essa soma de quantidade está errada. Rio de Janeiro foi 8. Gente, infelizmente tá dando um erro só na cidade de São Paulo, porque dá pra ver, ó, dá pra ver que até apareceu os clientes ID, só tem um 4 e um 9, porém tá aparecendo que a quantidade comprada foi de 10. Infelizmente a verdade não é essa, mas porém no Rio de Janeiro está correto. A gente pode ver aqui nos clientes que o cliente do Rio de Janeiro é o cliente 2. Na nossa tabela de vendas o cliente 2 aparece aqui, comprou 4 vezes 4 produtos. E nosso cliente 2 aparece aqui novamente, comprou 4, ou seja, dá 8. Então a nossa tabela está correta. Infelizmente ele somou uh, alguma diferença aqui. Infelizmente eu não
não consegui entender o porquê, tá? Mas vamos mudar o tamanho da bolha para quantidade de valor. Aí eu quero saber, pô, quero até visualizar melhor, visualizar melhor. Eu vou criar essa listinha aqui. Cadê a listinha? Tabelinha. Criar uma tabelinha normal. Eu vou criar aqui, colocar o nome. Cliente 1. O valor de quanto cada cliente comprou. Quais produtos esses clientes compraram. Vou botar aqui a quantidade, vai. Quantidade, beleza. O cliente 1 é de Curitiba. Ele comprou 4 produtos. A cidade total de Curitiba vendeu R$ 103, que é o correto aqui, ó. Agora, se eu selecionar São Paulo, São Paulo tem 2 clientes, como eu já tinha falado. O cliente 9 comprou... gente, olha, não estava errado. Eu não estava errado. Desculpe a minha falta de atenção. Se a gente vê o cliente 9, ele aparece mais uma vez, aparece 2 vezes, 8, certo? E o cliente 4, quer dizer, cliente 9 aparece 2 vezes, 2 e 4, e o cliente 4 aparece aqui, ó. Então dá 10 mesmo. Desculpa, gente, tava certo. Desculpa pela vergonha aí. Mas enfim, tá vendo que as relações estão corretas? Se a gente fizesse isso separado agora, eu quero saber uh, o nome do cliente está aqui, né? Agora eu quero saber, pegando da tabela de produtos, quais produtos esses caras compraram. Não aparece nada. O nome do produto aqui nem tá certo, muito bagunçado. Então aqui é o seguinte, eu vou melhorar a nossa especificação. Vou criar um gráfico de pizza, igual eu tinha mostrado no começo, que eu ia ensinar esse design. O gráfico de pizza. Na legenda, a gente coloca o que vai aparecer no gráfico de pizza, tá, gente? É o básico de gráfico. A gente vai colocar o nome dos nossos clientes. A gente pode colocar a cidade. Vamos relacionar aqui a tabela de produtos, tá? A gente já está relacionando a tabela de clientes aqui no nosso mapa. Vamos relacionar a tabela de produtos. Eu vou colocar aqui o nome do produto na legenda. Ó, são 10 produtos. Daí, vamos botar a categoria, é mais bonito, né? Categoria. E agora eu quero saber qual categoria foi vendida mais. Qual o valor da categoria que foi mais vendida? Aí eu vou apresentar isso em valores. Aqui, ó, já colocou soma de valor. E aparentemente a categoria que mais foi vendida foi de eletrônicos, de R$ 866. E a gente no mapa também seleciona aqui onde essa categoria foi vendida. Ela foi vendida em Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e BH. Ela só não foi vendida em Curitiba. Então nós temos a relação da tabela de produtos com a tabela de vendas aqui. O que não aconteceria, né, se fosse a tabela de produtos com a tabela de clientes. Aí eu colocava a cidade aqui nos valores para saber quantas cidades isso aqui foi vendido e está tudo igual. A mesma quantidade de cidades, ou seja, está errado. Então eu tenho que relacionar sempre com a tabela de produtos com a tabela de vendas e a tabela de vendas com a tabela de clientes com a tabela de vendas. Por quê? Eu não posso relacionar produtos com vendas, porque obviamente você vê que não tem nenhuma setinha ligada entre eles. Então os produtos estão relacionados implicitamente apenas com as vendas e os clientes estão relacionados implicitamente apenas com as vendas. Então eu consigo colocar a coluna de categoria da tabela de vendas na legenda do gráfico e eu consigo colocar a coluna de valor na tabela, no gráfico de pizza, relacionado com a coluna de categoria da tabela de produtos. Eu consigo fazer essa relação, entendeu? Por isso que a gente fez aquelas setinhas ligantes na tabela de vendas. Aí nós temos, vou criar aqui um cartão só para apresentar o valor total, por exemplo, para ficar um valor mais nítido, né? Colocar aqui, no total foram R$ 1.800. A gente pode selecionar aqui em São Paulo. São Paulo foi R$ 498.
Aí aqui, ó, eletrônicos foi os R$ 166. Então, a gente pode fazer todas essas relações, tá, galera? Essa foi a aula de hoje. Tá, galera? Essa foi a aula de hoje. Eu só queria especificar aqui, enfatizar aqui o nosso projeto, tá? Nosso projeto aqui é de prática extensionista, o professor que comanda é o Patrick Letouze, meu nome é Samuel Andrade Luz Carneiro e nós somos da Universidade Federal Tocantins, tá? Muito obrigado por essa aula, a gente vai ter próximas aulas. Talvez essa aula ficou um pouco extensa, mas é porque eu queria ser bem didático, bem lúdico, para aqueles que não entendem nada de TI, não entendem nada de banco de dados. E é isso, tá? Obrigado. Tamo junto.